Em janeiro de 2003, eu e uma turma de amigos partimos para a cidade de Porto Alegre, com o objetivo de frequentar o Fórum Social Mundial, sendo que ficamos durante o período de uma semana. Em nossa estadia ficamos no apartamento de uma amiga em um prédio da cidade. E foi ali que tudo aconteceu. O centro da história não se baseia no objetivo da viagem, mas sim no prédio em que ficamos. Como o prédio em que nossa amiga morava se localizava bem na zona central da cidade, ele possui uma história muito longa, sendo muito antigo e muito grande. Sua estrutura interna, como as paredes, eram de madeira, dando um ar antigo porém clássico. Parecia que muita coisa já havia acontecido ali. O ar também não era comum, dando a impressão que ao entrar no prédio, nos sentíamos em outro mundo. Mas o que mais marcou mesmo foram os dois elevadores de madeira quebrando o silêncio por misteriosos estalos, que a princípio, pensávamos ser causados pela sua mecânica bem antiga. Nenhum dos companheiros da turma tinha claustrofobia, mas, quase que inevitavelmente ao entrarmos no elevador, sentíamos uma horrível sensação de sufocamento e mal-estar. No meio daquela semana, em uma noite faltou bebida no quarto, sendo que eu e mais 2 amigos ficamos encarregados de comprar cerveja às 3 horas da madrugada. Sabe como é? A famosa bagunça em turma. No momento em que voltamos da nossa busca frustrada, entramos no elevador da direita, pois já estava esperando no térreo. Curiosidade. Descemos com o elevador da esquerda. Entramos, e todos são testemunha que pressionei o botão do 7º andar. Estranhei e comentei com o pessoal que estava demorando para chegarmos em nosso andar. Quando começamos a contar os pilares, notamos mais de 10 andares passando por nós. Misteriosamente o elevador parou no 16º andar, sem abrir as espessas portas de madeira oca. Um terrível silêncio tomou conta do ambiente, enquanto olhávamos um para o outro abismados e ao mesmo tempo buscando alguma explicação para tudo aquilo. De repente, ouvimos um motor acionando com ruído bem próximo da gente, e por isso deduzimos que estávamos perto do último andar do prédio. Conseguimos também ouvir que o elevador da esquerda parou no mesmo andar que o nosso, abrindo suas portas, e segundos depois, abrem-se as portas do nosso elevador. Todos apavorados saem imediatamente do elevador e observam que não tem nenhuma pessoa conduzindo o outro elevador. Então descemos rapidamente pelas escadas até o 7º andar. 2 dias depois, ficamos no prédio novamente durante a noite e em todo o tempo em que não conseguíamos dormir, ouvíamos claramente que os elevadores não pararam de funcionar, e isso tudo já era de conhecimento de toda a turma. Às vezes alguns ruídos mais altos me despertavam novamente. Na manhã seguinte resolvemos comentar os fatos para o dono do bar onde tomávamos nosso café da manhã. Ele nos olhou com seriedade e ao mesmo tempo com o ar de quem já tinha ouvido muitas vezes a mesma história. Então nos contou que no século passado o prédio era um hotel, e nele trabalhava um homem que dedicara a vida ao bem-estar e limpeza do local. Era responsável por toda a manutenção do prédio, bem como dos elevadores, sendo que um fato horroroso acabou com a história do hotel. O homem, cujo ninguém se recordava o nome, no dia da manutenção dos elevadores, estava ajustando a altura que o equipamento para em relação aos andares. Seu alinhamento estava muito acima do normal. Não se sabe como, mas dizem que ele acabou caindo do 16º andar quando entrou no espaço destinado à ocupação do elevador, mas este não estava no mesmo andar. Enfim, dentro da realidade, a gente até hoje se pergunta: isso foi uma simples coincidência? Achamos que sim, mas a partir dessa temporada todos nós passamos a usar as escadas. Eu tinha 14 anos quando fui passar férias na casa da minha avó em Vilanculos. Aquela época era de descobertas e aventuras, e eu, junto com meus irmãos, um de 11 anos e outro de 9, estava ansioso para explorar o mundo ao redor da casa de nossa avó. Enquanto meus primos, mais velhos e moradores daquela mesma casa, partiram para assistir televisão num sítio distante, nós seguimos juntos,
acreditando que a diversão nos esperava em algum lugar do campo. Mas o destino tinha outros planos. No meio do caminho, o cansaço bateu forte. Ao pedirmos para voltar, não obtivemos resposta. Sentindo o peso da exaustão e o frio da noite que caiu, nós, irmãos, decidimos retornar sozinhos. O campo se transforma em um labirinto escuro e desconhecido. Os contornos da terra se perdiam na penumbra, e o medo começou a se infiltrar em nossos corações. Sentados em um sítio à beira do caminho, nossas forças fraquejaram quando, de repente, algo chamou nossa atenção. Diante de nós, iluminada por luzes acolhedoras e inesperadas, surgiu uma casa bonita, uma visão convidada naquela região sem energia elétrica. Com a esperança renovada de encontrar ajuda, nos aproximamos cautelosamente e batemos na porta. Para nossa surpresa, uma senhora muito bonita nos atendeu. Seu olhar sereno e acolhedor parecia conhecer cada detalhe do nosso desespero. Ela nos disse que já estava à nossa espera. Sem perder tempo, nos ofereceu comida. Enquanto estávamos, notei algo perturbador. 2 crianças estavam à mesa com ela, mas seus rostos eram vazios, sem qualquer sinal de vida ou expressão, como se estivessem presas em um silêncio congelado. Após a refeição, a senhora anunciou que nos levaria para casa. No quintal, ela nos mostrou um coqueiro diferente dos demais, algo que, segundo ela, sua própria avó conhecia bem. A sensação de déjà vu misturava-se à gratidão e ao mistério daquele momento. Logo, chegamos à casa da minha avó. Do lado de fora, a porta se abriu e, entre lágrimas, ela nos recebeu, aliviada com o nosso retorno, pois já era de madrugada e a comunidade estava aflita com o nosso desaparecimento. Com o coração acelerado, contei tudo. A senhora que nos acolheu, que se apresentou como irmã de Mariazinha, e os detalhes que são tão surreais. O silêncio que se abalou foi garantidor. Minha avó e os demais ficaram paralisados ao saber que aquela tia, Mariazinha, havia falecido há mais de 30 anos, vítima de um trágico episódio de ciúmes que tirou a vida dela e de suas 2 filhas. As palavras não fizeram jus ao misto de incredulidade e temor que nos envolvia. As daquela característica senhora coincidem perfeitamente com as descritas em histórias antigas, lendas sussurradas nos recantos da família. Quando a aurora despontou, minha avó, ainda tremenda de emoção, quis confirmar a veracidade do que tínhamos vivido, e insistiu para que fossemos levá-la até aquele local, para que ela pudesse ver com seus próprios olhos. Com uma mistura de medo e resignação, o meu irmão mais novo, como se estivesse sendo guiado por uma força invisível, ofertas. E assim, partimos novamente, desta vez, não como crianças perdidas, mas como mensageiros de um passado que insistiam em se revelar. Aquela noite em Vilanculos ficou gravada em minha memória como um encontro com o inexplicável, um lembrete de que, às vezes, os mistérios do mundo se escondem nas entrelinhas da realidade, prontos para nos surpreender quando menos esperamos.